Vamos falar de tecnologia, vamos falar sobre inovação, vamos falar sobre a importância de criar um ambiente que estimule as empresas a desenvolverem projetos, a se desenvolverem, porque isso faz com que a economia também caminhe, faz com que novas oportunidades sejam geradas, faz com que as coisas sigam em uma direção bastante promissora e preservar o ambiente de investimento em inovação é fundamental. O Brasil, infelizmente, ocupa posições não muito louváveis em rankings internacionais de inovação, muito embora sejam produzidos muitos estudos, muitas pesquisas sejam feitas, seja um ambiente, sobretudo dentro da academia, bastante prolífico para isso. Mas as empresas às vezes aproveitam pouco, ou a conversa entre academia e empresas é complicada pela burocracia. No meio do ambiente de transformação digital, se discute muito essa questão, né? O papel da inovação. E é sobre esse assunto que nós vamos tratar aqui, nesse bate-papo com a Edenise Maron, que é presidente da Rimini Street América Latina. Tudo bem, Edenise? Obrigado por nos atender. Tudo bem, Carlos. É um prazer falar contigo. Prazer é todo nosso. Deixa eu te perguntar o seguinte. Falamos muito sobre fomentar a inovação, sobre a criação de um ecossistema que privilegie, não é, a geração de oportunidades, eliminando obstáculos, eliminando barreiras para o desenvolvimento das empresas. E por mais que alguns esforços tenham sido feitos, por mais que algumas frentes tenham caminhado nessa direção, é muito pouco ainda perto do que precisa ser feito, né? O Brasil ainda precisa investir mais nisso, em abrir caminhos para que a inovação aconteça nas duas frentes, seja na academia, com investimentos e com o melhor aproveitamento dos resultados, e com a diminuição da burocracia e um processo que estimule as empresas a fomentarem isso aqui dentro do país, né? Queria te ouvir a esse respeito. Então, vamos lá. Bom, eu estou nesse mercado há mais de 20 anos e muito focada em entregar, fomentar, utilizar software, principalmente para os grandes grupos econômicos brasileiros, não é? Internacionais também, mas o foco sempre foi mais as empresas brasileiras. E a gente sempre ouve, até hoje, né, que os líderes empresariais deveriam mudar a forma de encarar a tecnologia, né? Eles encaram como custo e não como investimento. Mas qual que é o fato? O fato é que é custo, né? O que eu quero dizer? Eu quero dizer que nós somos a nona maior economia do mundo. Existe uma correlação com o consumo de tecnologia. Então, quando você olha a posição do Brasil no consumo de software, nós também estamos na nona posição, mas no índice global de inovação estamos na 74ª posição, que é incoerente, né? É incoerente e é uma evidência daquilo que você acabou de falar. Não estamos conseguindo converter esse investimento que em algum momento foi feito em competitividade, em melhores produtos e serviços para o cidadão também, não é? Então, o próprio Tribunal de Contas da União emitiu um acórdão no final do ano passado, aonde ele evidencia essa situação, né? Qual que é a situação? Existe um custo acumulado das últimas décadas muito grande, né? Não significa que o governo não investe em tecnologia, não significa que as empresas brasileiras já não investiram, mas no decorrer do tempo, das décadas, se construiu um parque de sistemas que hoje é o que segura o país, sim, mas da forma como estamos, Carlos. Ou seja, não somos competitivos e o gasto é enorme. Então, essa é a provocação. Como é que a gente sai dessa? Como é que a gente embarca numa nova onda de prosperidade tecnológica que já começou, né? Você vê aí todas as empresas entrantes, as fintechs, as startups, que não se separa mais tecnologia e empresa, tecnologia é a empresa, né? Deixa eu só te interromper nesse ponto, que eu achei essa tua fala importante, queria te ouvir, vamos fazer um mergulho dentro da tua fala. Ainda se convenciona muito, e é um equívoco, não é? Quando a gente fala sobre empreendedorismo, sobre micro e pequenas empresas, sobretudo, se convenciona fazer a separação das startups como se elas fossem uma casta superior. Quando, na verdade, uma microempresa é essencialmente uma startup, né? Dentro do modelo, está tudo ali.
É que talvez a referência que se tenha é a do quanto de tecnologia está inserido dentro do negócio e a partir daí a dinâmica dessas startups. Você acha que essa diferenciação que se faz, ela é também um entrave para fazer com que essa cultura se permeie de maneira mais generalizada? Não, com certeza. O status quo, qual é? O status quo é: o Brasil consome bilhões de dólares anualmente de tecnologias dos maiores, dos gigantes fornecedores de software, hardware e tudo mais. Né? Então, esse é o status quo. Então, o status quo, ele não interessa, né, que seja mudado por grande parte aí dos fornecedores. Então, isso já é uma força, não é? A outra força é contra a gente fomentar as startups e fazer com que ela colabore mais com as grandes empresas, é realmente a liderança. Porque você mudar passa por iniciativa, por coragem, pela cabeça que está liderando tanto um órgão público quanto privado. Então, enquanto a gente tem uma liderança que tem medo de falar de tecnologia, que não está disposto a aprender, que não questiona, que entende que a área de TI, né, que a área é algo que você simplesmente delega e a área vai ali magicamente trazer uma solução. Então, isso é muito ultrapassado, né? Já há evidências que isso está mudando, então a gente tem empresas gigantes brasileiras com líderes muito jovens, muito preparados. Então, já está havendo ali alguns passos na direção de abrir espaço. Espaço para quem? Para as startups de tecnologia, né? Ou fazendo aquisição ou contratando essa moçada, essas novas soluções, abrindo espaço para outros fornecedores, não é? Porque os fornecedores de hoje não necessariamente serão os mesmos, né, do futuro próximo, e mais que tudo é abrir espaço para os jovens. Né? Os jovens preparados hoje, eles tendem a sair do Brasil porque falta projeto de digital, que é uma incoerência total. Porque, volto a dizer, não falta dinheiro. É dinheiro mal gerido. E tanto no público, o TCU ali coloca os números, e assim como no privado. Então, não somos competitivos porque gastamos mal, inclusive em tecnologia. E é impressionante como esse distanciamento, esse afastamento, ele já começa dentro da universidade, né? Porque muitas vezes... até por questões burocráticas, as universidades não se aproximam das grandes empresas ou vice-versa, né, para estabelecer uma continuidade. O camarada começa a sua preparação e aí ele entra já no mercado de trabalho, a academia é muito mais próxima da demanda do mercado. Aqui no Brasil esse distanciamento é muito grande e é algo que a gente não vê em outros países, né? As grandes universidades nos Estados Unidos têm conexões muito estreitas com grandes empresas, né? O Facebook, por exemplo, com o MIT e com outras universidades, e por aí vai. Na Europa, o mesmo cenário, na Ásia nem se fala. E aí a gente tem aqui no Brasil um distanciamento que faz com que as grandes cabeças fujam daqui ainda durante a universidade ou quando da conclusão, né, dos estudos, para continuar os estudos lá fora em contato com o mercado de trabalho. É também um grave problema, um grave gargalo esse, Exato. Você não acha? Exato. Acho, concordo, apesar que eu sou razoavelmente otimista com isso. Acho que assim que alguém pegar para fazer, não é assim, surgindo boas lideranças, tanto no âmbito governamental como empresarial, eu acho que nós temos todos os ingredientes para dar uma guinada, né, um cavalo de pau na situação. Em que sentido? Nós temos centros ligados à Unicamp, nós temos em Recife, nós temos várias cidades, né, que têm esse DNA de tecnologia. Então, nós temos startups no Brasil com êxito global. Então, nós temos os ingredientes, sim, necessários. É muito pouco do que pode ser, mas eles estão em cima da mesa. Então, eu acho que o que vai dar, o que vai catalisar esse processo de colocar o Brasil melhor posicionado em termos de inovação, em sermos mais competitivos, de um país melhor para se viver, porque isso impacta em tudo, né, no nosso dia a dia, é justamente quem são essas pessoas, e passa aqui por nós, né, vocês na mídia, a gente no empresariado, o governo, realmente abraçar o tema inovação e ter
a coragem de mexer no status quo, né? Porque, volto a dizer, o status quo, ele não é um status quo que consome pouco recurso, ele consome muito, mas é ineficiente. E aí a gente tem um cenário que é o ecossistema de capacitação dos profissionais que já estão nas empresas, né? Como é que você vê esse desafio? Porque eu converso com muitos executivos e o que eu mais escuto hoje o tempo para que um profissional e o seu conhecimento se tornem obsoletos está cada vez menor. Tem estudos aí que falam em 3 anos, né, para um distanciamento completo daquilo que está acontecendo. Esse é um grande desafio das empresas. A gente fala sobre transformação digital, fala sobre essa nova realidade, que é fazer com que, se não a totalidade, porque talvez isso seja utópico, seja impossível, mas a maior parte das boas cabeças que estão nas empresas, que elas consigam acompanhar esse processo, acompanhar essa evolução e que sejam capacitadas e recapacitadas ou num processo de aprendizagem constante pelas empresas. Qual é o tamanho desse desafio na tua avaliação? Olha, nós estamos num momento onde as pessoas têm que ter o seu cognitivo mais afiado. Em que sentido? Né? As pessoas, nem todo mundo vai trabalhar com empresa, com matemática, com engenharia, claro que não. Mas aqueles que estão nessa área realmente tem que ter uma cabeça mais aberta para aprender diariamente, mesmo porque a forma como a gente aprende hoje não é mais no formato de ter que ficar 5 anos sentado numa universidade, porque enquanto o professor está aprendendo uma coisa, tem mais 1 milhão de novidades acontecendo, não só no Brasil como no mundo inteiro. Então, esse modelo de transferência de conhecimento passa pela universidade? Passa, mas a universidade num papel mais de criação realmente, de invenção, né? O desdobro de conhecimento e de tecnologias mais massivas, que tem que ter uma adoção mais massiva, ela acaba passando pela própria empresa mesmo, não é? E isso sempre foi assim. Então a gente acaba contratando estagiário recém-formado e o próprio setor privado, e o governo também acaba capacitando essas pessoas, não é? Durante a própria execução do trabalho. Eu acho que essa é uma dinâmica que vai continuar. E as universidades realmente têm que focar na invenção, na criação de propriedade intelectual, né? Que é onde o Brasil realmente deixa a desejar, porque a gente importa propriedade intelectual, nós exportamos muito pouco, né? Aí seria o próximo passo. E aí a gente chega numa questão que é o grande desafio das empresas, que é tornar a operação mais enxuta ao mesmo tempo que consegue entregar mais, né? Como é que se faz inovação cortando custo? Então, vamos lá. Certamente não é trabalhando da mesma forma como se trabalha hoje. Então, você não vai ter um resultado diferente fazendo do mesmo jeito, não é? E quebrar esse modus operandi atual, como eu falei, passa por ter coragem de abrir a caixa preta dos investimentos. Mais do que investimentos, é custo, na sua grande maioria, não é? O Gartner mesmo declara que 90% mundialmente, né, do que se gasta com tecnologia nas grandes empresas, custo, não é para transformação digital, não é? É um problema que tem que ser enfrentado, encarado rapidamente. E então é isso, quer dizer, passa realmente por ter coragem de contratar pessoas e empresas diferentes e trabalhar de forma diferente. Nós, aqui na Rimini Street, tivemos a honra, né, de sermos citados no acórdão do TCU do ano passado, justamente por ser uma empresa disruptiva e que justamente provocou, né, o modus operandi, oferecendo serviços num custo muito mais baixo, com uma qualidade diferenciada. Então, isso é só um exemplo. Quer dizer, existem aí centenas, milhares de novos players que têm que ser, não é, digamos, adotados e as empresas têm que avaliar para sair do status quo. Por quê? Você tem condição, de um dia para o outro, de derrubar 50% do que você gasta com a área de TI e pegar esses milhões, né, de reais, de dólares, e investir de maneira, eu diria assim, séria, né, em projetos de transformação do negócio, né, porque tudo passa, né, a tecnologia ela suporta uma grande ideia,
né? Então, passa por aí, Carlos, mexer no status quo, o governo, né? O governo colocou como um dos 3 pilares do Paulo Guedes é o governo digital. Então, o objetivo é desburocratizar e caminhar rumo à digitalização. Perfeito. Como é que vai fazer isso? Né? Se não tem dinheiro? Ah, não, mas tem dinheiro, só que está mal gasto na sustentação, na manutenção das luzes acesas dos parques que a gente tem hoje. Então, certamente ele vai mexer nisso, né? E a gente torce para que mexa profundamente e rápido, né? E para isso tem que trabalhar com pessoas com a cabeça aberta, né? Aprendendo novas formas de trabalhar para poder dar espaço ao digital. Na verdade, o grande desafio é conseguir fazer essa travessia, né? Porque de um extremo ao outro, as coisas elas se equiparam. O grande ponto está na jornada até você conseguir fazer você alcançar o êxito nessa transformação. Porque você ainda tem as duas realidades convivendo, né? E aí você não consegue ainda sair de toda a sua operação no modelo antigo, ao mesmo tempo que você ainda não conseguiu alcançar 100% do novo modelo. E esse é um grande problema com as empresas. Você mencionou o governo, sem dúvida nenhuma, esse é um grande gargalo para o governo, sobretudo, porque tem um tamanho muito maior que qualquer empresa, mas eu fico pensando sobre o quão dolorido é esse processo, que eu brinco que é quase uma sessão de terapia, né? É uma grande análise, uma autoanálise que a empresa faz, e ela começa a se confrontar com várias questões que são existenciais no meio dessa jornada, né? Exato. Eu acho que você pegou o ponto, porque o futuro realmente é híbrido, né? Eu citei várias vezes da oportunidade para os jovens, né? Os jovens querem aprender inteligência artificial, IoT, isso daí não é uma tendência, isso já é uma realidade, né? As empresas estão fazendo projetos em cima disso, mas aonde está a beleza da coisa? É a convivência dessa nova realidade, né, de projetos de inovação com todo o passado que as grandes empresas construíram, né? E pode ser mais ou menos dolorido essa jornada, dependendo da forma como o líder enxerga a coisa, né? Porque realmente nós aqui convivemos com isso. A média de idade dos nossos funcionários é quase 50 anos, né? E, então, esse grupo de experts que conhecem profundamente os grandes grupos empresariais brasileiros em termos de tecnologia são super importantes. Mas eles não podem se aposentar mais com 50 anos, tá certo? Nós temos que dar oportunidade para eles trabalharem até 60, 65 anos. Então, isso também é disruptivo, trabalhar com pessoas que são muito experientes e que são muito importantes para manter o que foi de bom e já construído. E esse grupo de indivíduos, né, vai certamente conviver com o outro lado. E aí, claro, tem essa integração, essa convivência com esses dois mundos, que vai ser a beleza da coisa, né? Isso, Carlos, vai acontecer, já está acontecendo. E volto a dizer, vai ser dolorido dependendo da forma como o líder enxergar, porque isso é uma oportunidade incrível para o Brasil. E como é que você projeta 2020 dentro desse cenário, né? A gente discutiu muito transformação digital ao longo de 2019. Acho que como entendimento, eu participei de muitos eventos, mediei muito painel, enfim, esse tema esteve muito presente aqui na minha jornada em 2019. Falamos muito sobre ele no programa. E eu fico pensando como é que a gente vai projetar 2020. Temos já um grau de maturidade sobre esse assunto, mas a gente começa a esbarrar em burocracias, começa a esbarrar em algumas questões que fogem, né, um pouco dessa mentalidade digital. Isso me preocupa, porque significa que tem muita gente ainda lutando contra esse processo. Como é que você projeta aí o próximo ano? Muito bem, é verdade. Na verdade, havia uma expectativa, existe uma expectativa, né, que principalmente a colaboração por parte do governo, não é,
fosse uma participação mais rápida. Então, em 2019, nós aqui pessoalmente, nós na nossa empresa tínhamos a expectativa de já ter alguma agilidade maior para acelerar essa curva de adoção de novas tecnologias, mas entendemos sim que algumas coisas já foram feitas, principalmente do lado privado, porque é mais rápido, né, do que o lado do governo. E a perspectiva, principalmente os setores como varejo, o setor de mídia, que todos eles têm projetos, né, de melhora ou de reinvenção de como atender os usuários, os clientes, a área de papel e celulose, agronegócio, bens de consumo, absolutamente todas as grandes empresas têm projetos de IoT, inteligência artificial. Então, o bom do Brasil é que com crise ou sem crise, existe muito trabalho, muito projeto. Muitas vezes não é projeto de grande investimento, porque todo mundo ainda está com medo, né, de tirar da gaveta grandes investimentos. Mas ninguém está parado, né? E a criatividade do brasileiro, a gente está acostumado a conviver com poucos recursos, né? Ou recursos mal geridos, digamos assim. Sim. Então, muita coisa está engavetada, sim. Com chance de sair da gaveta ano que vem? Penso que sim. Mas, independente disso, está acontecendo muita coisa, muita inovação, muita coisa dentro das empresas, muitas cabeças novas, né? Isso ajuda, isso refresca, né? Pessoas que chegam ali e olham o status quo e não tem um apego emocional com aquilo, não vai se ofender em mexer naquilo. Então, isso é muito importante, isso já está acontecendo e as nossas perspectivas são muito positivas para 2020. Bom, quero muito agradecer a Edenise Maron, que é presidente da Rimini Street América Latina, por esse bate-papo, uma conversa excelente. Edenise, obrigado pelo teu tempo, pelos insights aqui e pelas reflexões que você compartilhou com a gente. Foi um prazer e estou à sua disposição, Carlos. Edenise, obrigado, até a próxima. Um abração. Até a próxima, até logo.